Hoje estamos aqui com o nosso amigo, grande poeta, grande cordelista, uma das referências na cidade de Extremóis, na arte, na cultura, o grande Valdenor do Cordel. E ele vai falar um pouco para a gente das suas influências, do seu trabalho e de vários outros aspectos que a gente separou para conversar nessa manhã. Você, como alguém, um escritor que já escreveu, já publicou mais de 100 cordéis, o que é que ele inspira a escrever? A minha inspiração, na verdade, vem desde o início, né? Quando eu descobri ler os cordéis para meu pai, né? Eu ia na feira comprar os cordéis e lia para ele. Ele lia muito pouco, né? A leitura dele era muito pouco. Então eu lia para ele, ele gostava muito dos cordéis. E a partir daí eu comecei a escrever, né? E vi que tinha dom para aquilo. Então a inspiração vem de quê? Do amor, né? Pela arte, pela cultura. A arte tem um papel assim muito importante, né? Primeiro, por sentir valorizado, né? Ele faz por amor e se sente valorizado. Se alguém não valorizar, né, a nossa arte, mas eu me sinto valorizado. Na hora que eu faço o cordel, essa cultura, eu me sinto assim mais alegre e mais valorizado. Muito bem. Eu vi em outras entrevistas que você deu pela internet, você falou muito das influências que você recebeu do Patativa do Assaré, Braulio Bessa, mas além desses, que são nomes já consagrados na poesia brasileira, que outros nomes você poderia citar que não só lhe influenciaram, mas que você gosta de consumir a poesia deles, tanto a nível local, regional, como nacional, se for o caso? Quando eu comecei a escrever ainda muito jovem, né, e o tempo veio assim, não segui, não tive assim incentivo. E aí conheci a Aura de Góes, na época e vi uma mulher numa idade já bem avançada escrevendo poesia. Aí eu disse, por que não seguir? Então comecei a ver isso aí chegou também Patativa do Assaré, essa história maravilhosa e bonita, né? Agora temos Braulio Bessa, mas também Leandro Gomes de Barros, né? Que realmente o pai, é o iniciante ali de tudo da cultura do cordel aqui no nosso país, né? É tanto que dia 19 de novembro é o dia do nascimento dele, é o dia também do cordelista. Então Leandro Gomes de Barros, né? A Casa do Cordel, então, e tantas outras artes, né? Tantas outras pessoas que incentivaram, mas os mais foi esse aí. Em setembro de 2018, o cordel ele foi declarado Patrimônio Cultural Brasileiro. Que importância tem um reconhecimento dessa natureza? Demais, um reconhecimento muito grande, porque desde o século XVIII para cá, quando os portugueses chegaram com o cordel, né, aqui no nosso país, eu achei que faltava algo assim de reconhecimento maior. Então, aí chegou agora esse reconhecimento. Falando agora um pouco mais sobre o seu estilo poético. Ainda em outras entrevistas, quando perguntado sobre o que você gosta de escrever e tudo, você sempre ressalta o hábito, o estilo de escrever sobre a realidade, sobre aquilo que você vivencia, sobre algo, as coisas mais concretas, digamos assim, que fazem parte do cotidiano, do nosso hábito diário. Nessa perspectiva, eu me permiti classificar a sua poesia como uma espécie de poesia realista. Faz sentido para você? O cordel ele é muito amplo, né? E a gente pode fazer ele algo sobre o imaginário, né? Quantos grandes cordelistas que escrevem, cria história, né? Tem o eu lírico, né? Que a gente se coloca um personagem, cria uma história, muito bonito. Eu gosto de falar, eu tenho cordéis assim, mas eu gosto mais da realidade. Homenagear uma cidade, homenagear uma família, né? Falar de algo real, né? Estudar a história e baseado na história, falar da realidade. Podemos estar então, quando a gente for fazer algum estudo, algum trabalho sobre a sua métrica poética, em classificá-la como uma poesia realista, sem nenhum problema. Realista, histórica, né? Realista, histórica, fala ali do que acontece. E aí você também fala do viés religioso, né, que está sempre presente no seu trabalho, na sua obra. Inclusive, um dos primeiros cordéis que você escreveu foi sobre uma questão bíblica, não é isso? Exato. Como é evangelizar por meio do cordel? Muito bom, porque eu tenho esse dom já há mais de 20 e poucos anos, mais de 25 anos, né, da evangelização na Igreja Católica, sou ministro, pregador da palavra. Então tem um versículo do apóstolo Paulo que diz: evangelizar é oportuna e inoportunamente. Então, nos momentos que tiver oportunidade, levar ali a mensagem. Então, já que eu tenho essa cultura do cordel, eu tenho a faixa de uns mais de 40 que é de evangelização. Inclusive o primeiro
foi uma viagem pela Bíblia Sagrada, né? Então, eu utilizo, né, a arte do cordel também para evangelizar. Ainda nessa perspectiva religiosa, você já citou em outros momentos a sua influência e admiração por filósofos do período medieval, sobretudo do período chamado patrística e escolástica, né, que são pensadores do gabarito de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Como é que a filosofia lhe influencia também enquanto pensamento humano? Muitos, são dois homens assim muito fortes, não só na igreja, mas no estilo mundial, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e a história de Santo Agostinho me inspira muito, né? A sua sabedoria, os seus livros, né? Seus pensamentos e a sua história, né? Parecida com a minha, não querendo comparar, mas assim, de uma conversão de um homem que era totalmente do mundo e passou o lado evangelizador, Santo Agostinho. Então, uma inteligência muito grande, que eu me inspiro muito também nas suas palavras, nos seus pensamentos. Você também tem um trabalho muito presente nas escolas, seja por meio de palestras, seja por meio de oficinas, e inclusive com participação por meio de vários convites que você tem recebido em desfiles, né? Fala um pouquinho como é que tem sido essa experiência com a comunidade escolar e o que é que você pensa para frente em relação a isso. Olha, um dos maiores parceiros, eu acho, para a cultura é a educação, né? Muito aquela questão de educação e cultura. Muitos valorizam, mas o professor, a educação está muito assim ligada à valorização do cordel. Então, todas as escolas do município vizinho me chamam a levar uma mensagem, né? Tem o mês de agosto mais fortemente, né? O mês do folclore, a cultura, mas sempre nos chama e a gente vai levar uma mensagem e ensinar como é que faz um cordel. Eu tenho o maior prazer que outra pessoa saiba também. Logo na origem, né, do grupo, da criação do grupo, né, poucos meses após, Simone, né? Faz uns 3 anos mais ou menos. Então, me convidou a participar e logo de pronto fui participar dos Encantadores de História. E veio logo a criação de um livro, né? Escrever um livro coletivo, né? Que era Os Encantadores de Histórias da Floresta Encantada, mais ou menos assim o nome do livro. E foi um sucesso, né? Falava sobre a história naquela época ainda da Covid, né? De levar o bem, né? De deixar algo para as pessoas. Porque a gente fala na teoria, muito bom. Mas se a gente não deixar escrito uma história, um assunto, se não ficar escrito, né? E a minha forma de escrever literária é o cordel. Então, a história de Araçá, por exemplo, que eu escrevi, se não deixasse as pessoas de idade mais avançada que conheciam a história estão morrendo, já faleceram. Então, se a gente não deixar escrito, amanhã, no futuro, ninguém vai saber, né? Então, é deixar marcado algo. Você publicou sobre a comunidade do Araçá. Eu fiquei muito, vamos mostrar aqui, eu fiquei muito interessado. Inclusive, muito sobre a comunidade eu fiquei sabendo por meio do seu cordel, né? Quando você mandou para mim o texto, eu vi ali várias referências que eu não conhecia, fui atrás, confirmei umas, avancei outras e fiquei assim encantado. Então, é mais uma força e o poder do cordel, a parte de resgatar a parte histórica. As dificuldades, assim, porque falta o apoio, né? A gente quer sentir o apoio, nem que seja das pessoas, em apoiar, em assim, você vai em um local, uma recitação, você recita, todo mundo acha bonito, mas na hora de dizer, olha, é R$2, é R$3, às vezes nessa dificuldade das pessoas de adquirir, de colaborar, né, com a arte, né, assim, dessa dificuldade. E que venha mais apoios, né, também de entidades, né, do comércio. Muitos têm aquela percepção que o artista tem que trabalhar de graça, né? Vi aqui que você já trabalhou com serigrafia. Sim. Como é que esse trabalho de serigrafista ajudou, se é que ajudou, com esse trabalho que você desenvolve hoje, também com os serviços gráficos que você desenvolve? Ajudou muito porque eu, ainda com uns 20, 25 anos de idade no máximo, eu conheci essa arte da serigrafia, né? Comecei a trabalhar a serigrafia, só com o tempo, ela hoje trabalha praticamente com confecções, mas o computador, a computação gráfica, ajudou muito, facilita muito acima da serigrafia. Então, eu entrei nessa área porque quando eu ia editar os cordéis, procurava uma gráfica, aí só faz a partir de 500, de 1000, um exemplar, e ficava dificuldade. Então eu comprei computadores, comprei as impressoras e comecei a editar os próprios cordéis, né? E daí a crescer o trabalho gráfico. Não só o cordel, mas pequenos serviços gráficos também eu faço. De poeta a editor. Poeta editor.
precisa melhorar, acredito, porque existe muitas vezes, chega muito na cultura de elite, né? Mas na cultura de base mesmo, precisa. Já está chegando, né? Percebe que começa a chegar. Eu não participei de nenhum ainda não me inscrevi, porque eu não, já vi muitos assim, editais, mas não me inscrevi. Acho que facilitar, né, as exigências. É muito burocrático, né? Burocrático, facilitar, né, as exigências e ser mais, assim, uma coisa mais objetiva, mais prática. Falando agora, Valdenor, especificamente aqui da comunidade onde nos encontramos, Araçá, nós conversávamos antes aqui da gravação, você me contava, você falava que Araçá guarda essa origem ainda indígena. E eu nunca tinha atentado para isso. Quando você falou que praticamente Araçá, acho que é a única comunidade de Extremóis que preservou o toponímio indígena original, e eu parei para pensar, mas é verdade, né? Porque a aldeia do Guajiru, depois da intervenção do colonial, vai virar o nome português, que é Extremóis. Vila de Fátima, São Sebastião, que sempre dos colonizadores, e Araçá não. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre por que você acha que isso aconteceu. Por que a comunidade do Araçá tem esse diferencial? Isso é muito intrigante. A origem, né, a preservação do nome, né? Aqui no núcleo São Miguel, né? Eu acredito que Araçá foi a única que permaneceu. Eu acho que a causa deve ter sido porque os outros nomes tinham algo que a comunidade às vezes não gostava, né? Algum toque assim do nome e não caía tão bem. Então aproveitaram o padroeiro da comunidade e colocaram, né? Vila São Sebastião, Vila de Fátima, Santa Maria, né? E antes tinha um nome, né, que as comunidades não era tão bem. E Araçá, eu acredito que a preservação deveria ser uma fruta, né? Algo assim que era muito predominante aqui na região. Hoje, muito poucos tem, né? Muito pouco. É bom que fazer um trabalho de revitalização, de continuar, né, as mudas de Araçá. Ainda sobre a comunidade do Araçá, o que você publicou o cordel, inclusive esse cordel, Comunidade Araçá, História, Tradição e Cultura, ele está disponível, né? Se quem quiser adquirir pode entrar em contato com você nas redes sociais. Indico muito esse cordel, gente. Eu aprendi muito fazendo essa leitura aqui. Separei até alguns pontos para comentar. E assim, a comunidade do Araçá, ela tem vários aspectos históricos que eu não conhecia. Tomei conhecimento após a leitura do seu cordel. Essa presença aqui do governador Aloysio Alves, no início da década de 80, por meio do programa Pau Amarelo, a presença do próprio Frei Damião, por 3 vezes aqui na comunidade. Então são coisas que eu não sabia. E acho que muita gente de Extremóis desconhece isso. Então é mais uma importância da sua obra, do seu trabalho, esse resgate histórico. É a relação que a comunidade do Araçá tem com o episódio dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Porque muito se fala lá no episódio dos mártires que aconteceu em Cunhaú, primeiro em junho, né, de 1645, e em outubro, aqui em Uruaçu. Agora, nós sabemos que nessa época, o líder, Jacob Rabi, quem liderou os massacres, segundo Olavo Medeiros Filho, historiador, grande historiador, ele cita que após os episódios ele teria casado com uma indígena de nome Domingos e teria vindo residir em Araçá. 2 diferenciais na comunidade: o nome original indígena e essa presença num episódio dessa magnitude. E eu fiquei tomando conhecimento disso inicialmente através do seu trabalho. Mas mais uma vez queria lhe parabenizar pelo trabalho e pelo resgate histórico que está sendo feito aqui na comunidade de Araçá. Mas, como fala aqui, desde Maçangana a Estivas, né, a margem do Xeramirim, que é este rio, né, que sai aqui de Barra do Rio, vai até, acho que, Poço Branco. Então, nessa região pode ter sido essa moradia, né, muito antigamente. Com essa sua vocação de escrever e de lecionar, você já ensina aqui na comunidade há mais de 2 décadas, caminhando para 3 décadas, você já pensou em abrir uma escola, abrir um curso, de repente até ofertar uma capacitação online de cordel? Muito bom mesmo. Eu tive essa ideia e com essa sua lembrança cada vez mais me incentiva a fazer isso aí, né? Pode ser presencialmente, né? Temos espaço aqui, tem vários espaços. Tem companheiros, né, que ajudaria a fazer isso aí. Temos
Marconi Branco, um cara muito conhecedor, e outros, né? Mas que é um assunto muito bom, tanto através da internet como presencialmente, levar essa arte para que tenha mais cordelistas no nosso município. Ele tem 3 pontos assim principais, né? Que é a rima, né? A qualificação da rima, a métrica, que é muito profunda, e a oração, né? A oração, essas 3 coisas, né? A oração religiosa é uma espécie de oração, é a qualificação do estrofe, o assunto, né? Começou com o assunto, não sair daquilo, certo? Então, precisa, né? O que é estrofe, o que é rima, o que é verso, o que é poesia, que haja mais pessoas que já escrevem, né? Sem fazer isso aí, que é o cordel livre, né? O verso livre, que é válido, sim, mas se tiver a métrica, tiver uma boa rima, uma boa oração, fica melhor. Essa vala é uma vala que muito assim, falada e importante aqui. Ela divide a comunidade de Araçá com a comunidade de Santa Maria. É a divisória, é uma vala, né, que ela vem de a nascente aqui, eu acho que Vila de Fátima, vai até o Rio Seramirim. E ela, os agricultores, né, se servem muito dela para ecoar assim, a água, né, escoar a água, e as bananeiras, o plantio. Ela é bem aqui, bem próxima, a Vala da Bandeira, é muito importante. Tanto que quando ela está muito cheia de mato, né, a prefeitura, os agricultores, precisa dar uma limpada, parece. Eu acho que a agricultura aqui é a bananeira, né, a banana, né, tem muitas frutas, né, mas a bananeira é mais predominante. É o destaque maior. Né? É o destaque. Sobre esse ponto por exemplo, a Luiz Alves, Frei Damião, e o Pau Amarelo, né, por exemplo. O Aloysio Alves foi a participação, não só aqui, mas em toda a região, segundo as fontes, foi em relação às terras, que as terras não tinham documentos. Não tinha documento. Então foi cedido tipo uma carta de aforamento, né, para as pessoas que não tinham o documento da sua terra, e foi uma espécie de carta de aforamento que foi dada pelo governo nessa época. E o Pau Amarelo foi mais adiante já, acho que no governo de Lavoisier Maia, né, chegou, aqui era tudo só luz de gás, de repente chegou a energia, era o chamado projeto Pau Amarelo, era um pau amarelo que tinha em cima da casa, e do poste vinha a energia para a residência, certo? E Frei Damião, né, Frei Damião veio aqui por 3 vezes. 3 vezes, aqui é uma igrejinha pequena. Você lembra os anos? Não lembro agora o ano, acho que 1900 e... década de 90. Pronto, porque Araçá é de 1900 para cá, que iniciou. As severinas, né, as catequistas, severina catequista, elas eram irmãs na fé, mas na verdade elas não eram irmãs de sangue, mas familiarmente muito ligadas, né. As irmãs severinas eram as catequistas, né, as primeiras educação religiosa eram elas que davam, né, aqui na igreja, e eram pessoas de família hoje tradicional, família carneira, e ensinava a catequese na comunidade. Quem quiser apoiar, colaborar com o seu trabalho por meio de alguma parceria ou, enfim, outra forma de apoio que seja bem-vinda, como é que faz? Primeiro o apoio no sentido da valorização, nos chamar, né, dar todo o apoio preciso, né, para que a gente possa ir levar, né, a arte. Como você bem falou há pouco tempo, às vezes alguém imagina que é o que ele vai estar recitando porque quer e tal, porque gosta, mas precisa do incentivo, né? Tem o custeio para editar os cordéis, né? Claro. Tem o transporte, o combustível. Saiu de casa, está gastando. Está gastando. Então, o convite, a valorização, né? Assim, a gente chegar numa recitação, as pessoas terem atenção, porque às vezes você, de memória, você recita o cordel, né? E às vezes a desatenção irrita você ainda perdendo, apoiando nesse sentido, contribuindo quando alguém, um cordel, tá aqui 1, 2 comprar, né? E o comerciante e outras pessoas que puder incentivar e colaborar. Aí só procura nas redes sociais. Instagram, né? @Valdenor do Cordel. Valdenor, muito obrigado pela entrevista e uma satisfação conhecer aqui a comunidade do Araçá.